Shalom Leculão, paz a todos nossos amigos, irmãos presentes nessa sala maravilhosa. O Zoom, o Sinagoga Virtual Talmidei, Torá, Sina, Congregação Israelita da Nova Aliança. Todos sejam bem-vindos mais uma vez, né? Hoje são 13 de Tevete do ano 5786. Já podemos considerar 2 de dezembro, aliás, 2 de janeiro, né? 2 de janeiro de 2025, ou 2026, tem mudado a data aqui também. Estamos na Paraxá, Zaquenioso vai rir, e ele viveu com leitura integral o livro de Gênesis, capítulo 47, verso 28, e vai até o capítulo 50, verso 26. Temos a porção de hoje, que é a primeira, que é a quinta aliá, está no mesmo livro de Gênesis, sendo capítulo 49, verso 19, e vai até os versículos 26. Nos profetas. Shalom. Shalom, eu dei uma pausa aqui, desculpa aí. Mas eu estava apresentando a leitura da quinta aliá, que vamos pegar no 49, do versículo 19 até o 26. Sim. E de Asher, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Yosef é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus caminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o fecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacob. O pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que quisais embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de osso e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Pronto, aqui é a leitura da quinta aliá. Já que estamos falando aqui, eu quero mencionar as principais personagens, né? Todas são importantes. Os filhos de Israel são importantes. Todos eles exerceram um papel fundamental para a formação. E cada um deles tinha suas características.
podemos dizer, sua matriz, sua forma de ser, de agir, né? Mas todos eram tzadikim, todos eram justos, né? Não porque eles fizeram algo vergonhoso, né? Muito oriundo, podemos dizer, mas eles tinham um propósito, como mencionei anteriormente. A preocupação deles era com o legado. Eles interpretaram, tiveram preconceito acerca de Yosef, né? A intenção deles era proteger o legado espiritual, pensando eles que Yosef seria um tipo ave, né? Que iria prejudicar a trajetória espiritual do nosso povo. Mas é que dá. Muitas vezes interpretamos as pessoas de forma precipitada, chamando preconceito, né? E julgamos elas como pessoas más. Mas se nós nos aprofundarmos, conhecermos um pouco mais, veremos que podemos estarmos enganados, né? Estar enganado. Eu quero, como falei, quero mencionar as principais personagens, né, que tiveram papel mais destacado no meio, dentro dessas bênçãos, né? Nós começamos com o mais velho, Reuben. Eu não sei se eu estou compartilhando a tela, não compartilhei não, né? Eu não compartilhei a tela. Não, Não, a a leitura leitura não. não. Tá bom, mas foi feita a leitura, ok? Nós vimos em Reuben que ele perdeu o seu status, né? Seus privilégios, por ele ter precipitado, ele ter deitado, profanado a cama do seu pai. Isso foi grave. E nós aprendemos que a primogenitura, o direito de primogenitura, pelo que, baseado nas experiências passadas de, de outros primogênitos, né? Começando com o primeiro primogênito do mundo, Caim, uma expressão quase não muito usada, né? O primeiro primogênito do mundo é Caim, né? Entre os homens. Ele não teve a preferência, ele foi rejeitado. A história, então, se repetiu na vida dos nossos patriarcas, né? O Abel foi aceitado por Deus. Ele mostra-nos que o Eterno agradava a vida de Abel. E Caim foi rejeitado. Mais uma vez aconteceu também na vida de. É, tanto que na vida de Noa também, Noa, que destacou foi Shem. Shem não é o mais velho, né? É, o Shem. O Shem não era o mais velho, mais velho era outro filho dele, tá? Na tradição diz que não me recordo o nome, Yafet. Yaf, eu esqueci o nome do outro filho de Noa, né? E Abraão, sendo o mais velho de Abraão, seria Shemuel, mas pelo comportamento e também a educação dele não foi direcionada por Deus, porque de fato, quem educou é, o Ismael, na verdade. Quem educou Ismael foi a sua mãe, né? E não foi Sara, né? Mas a Agar, né? E Isaac também aconteceu. Imagina, não teve
a primazia, não assumiu, não teve o seu privilégio por conta do seu comportamento. Então, mais uma vez, ficando com o legado mais novo. E Yaakov aconteceu mais uma vez, sem falar na vida também de Judá. Judá também teve filhos gêmeos e o mais novo ficou com legado espiritual. Dele descende o Mashiach, né? É, perdendo então o mais velho. E houve também uma luta entre os dois, né? Os dois filhos de Judá. Só que o, o mais velho, ao colocar a mão, as parteiras marcaram com a fita, dizendo que este seria o primogênito. Só que eu não me recordo agora o nome do que decede o Mashiach, né? Ele forçou, puxou o mais velho e saiu primeiro. Só que o mais velho foi marcado pelas parteiras, que foram mais espertas do que ele. E ele não teve o direito. Porém, o legado ficou com ele, né? Através dele nasceu o Mashiach, tá? E agora, na vida de Yaakov, Pérez, me lembrei o nome, Pérez. Pérez é o filho, é o segundo filho de Judá, que ficou com a ascendência do Mashiach, né? O Mashiach descende de Pérez. E agora, na vida de Yaakov, se repetiu, porque, pelo que nós vimos aqui, Reuven perdeu seu status de primogênito, passando então para um dos mais novos, que no caso, Yosef. Yosef passou a ter uma porção dobrada. Observamos aqui que isso é um direito do primogênito, né? Receber uma porção dobrada. E passou a ser transferida para o Yosef. Deixa eu ver aqui se eu compartilho com vocês. No capítulo 48, Bereshit, 21, depois disse Israel a Yosef: Eis que eu morro, mas Deus está convosco e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais do que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então, o Iosif, ele passou a ter um pedaço a mais, uma porção dobrada, justamente para distribuir entre Efraim e Menache, né? Mais uma vez aqui, é interessante que também aconteceu na vida de Iosif, o mais novo tendo preeminência ao mais velho, né? Teve destaque quando justamente Yaakov cruzou os braços, dando direito de primogenitura ao mais novo, porque quem tinha direito de dar as mãos direita, né, conforme foi mencionado pelo estudo aí pelo nosso Moré Moshe, né, a mão direita, né, seria um privilégio, um status que cabia para o mais velho, mas nesse caso a ordem foi invertida, né? A ordem foi invertida. Então, as bênçãos, na verdade, de Yaakov são bênçãos proféticas, né? São bênçãos proféticas, tá? Então, vamos aqui analisar
uma coisa. Iosif, ele foi um ramo frutífero junto a uma fonte. E nós sabemos que Iosif, na verdade, ele viveu boa parte da sua vida, distante da sua fonte, distante da sua família, né? Distante dos princípios, do local onde ele aprendeu, do local onde ele aprendeu todos os seus princípios. Humanamente falando, ele não estava na sua fonte, né, humanamente falando. Mas Iosif, ele nunca se desligou espiritualmente dos seus princípios, de onde gerou os seus conhecimentos, né? A sua fonte. Quando fala fonte, fala de algo que nasce, de onde nasceu, do conhecimento, de tudo que ele adquiriu como um tzadik, certo? Mesmo numa terra, uma terra infrutífera, na verdade, porque na terra do Egito é uma terra pobre de conhecimento, certo? Uma terra. Então, o que Jacob está dizendo não era algo material, mas sim algo que além da matéria. Porque nós sabemos aqui que se trata de bênçãos proféticas, é algo que está ligado aos céus, espiritual. Mesmo ele estando na terra distante da sua fonte, numa terra infrutífera, sem o temor de Deus, mas ele permaneceu como se tivesse realmente próximo, como se nada tivesse transformado, não houvesse nenhuma mudança, porque o seu comportamento sempre foi o mesmo. A distância, a distância do seu lar, dos seus parentes, da sua autoridade maior, que no caso era seu pai, e é ainda que estava vivo, né? Mas ele não mudou de comportamento, ele continua sendo a mesma pessoa. Né? Isso é muito importante, porque muitas vezes, e o nosso grande sábio ensina, deixa eu ver se eu vejo, se me fala a memória, Keifa, né? Não obedecer a vossos mestres ou senhores somente na sua presença, né? Mas também na ausência, porque o Eterno, ele está, ele está conosco, né? Ele está em todo lugar. Nossos senhores vão trazer hoje as pessoas a quem nós devemos atribuirmos alguma obediência, né? Nossas autoridades espirituais, ou até mesmo autoridades humanas, né? Que sejam chefe, que seja quem for, né? Nós devemos obedecer, porque nosso temor não consiste nem o temor, não consiste em um temor humano, mas com um temor espiritual, um temor invisível, né? O Eterno sempre está ao nosso lado. Os flecheiros aqui, que menciona, assim, aqui fala, seus caminhos se estendem sobre o muro. Né? O que eu entendo, o que podemos aluzir aqui, o que podemos entendermos? Que os caminhos de Osso foi além do mundo do qual ele vivia. Ele é uma personagem sem fronteira. Ele viveu e transpassou os limites. Quando ele saiu de Canaã, foi para uma terra idólatra. Então, podemos compreender que com seus caminhos se estendeu sobre o muro, além do muro. E também está acima, né? A sua visão acima. Porque quando alguém está em cima do muro, né? Não no sentido de decidir algo, né? De ficar indeciso, não nesse sentido, não. Quando nós estamos num lugar mais alto, a nossa visão é muito mais ampla,
muito mais expansiva do que aquele que está no caminho reto, que está no alto, está na posição estratégica, né? É tanto que nas batalhas, geralmente quem vence é que está num terreno mais alto, que está embaixo é muito arriscado. E no 23, os flecheiros lhe deram amargura. De quem são esses flecheiros, né? São seus irmãos, foram seus irmãos, e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme, mesmo ele sendo perseguido, mas ele tinha um espírito estável, né, inabalável, né? Mesmo diante do perigo, ali, ele permaneceu sereno, resiliente, né? Através da resiliência que, que muitas vezes descobrimos soluções que muitos não enxergam quando estão abalados. As pessoas que ficam abaladas, né? As pessoas que ficam abaladas com uma situação adversa, ficam perdidas, não acham soluções para o problema que está vivendo. E a pessoa resiliente é a pessoa que sabe suportar as afrontas, sabe conviver com elas. Entende até que é preciso passar pelas mesmas. Compreende todo o plano divino na vida dela. E a pessoa que estiver passando, que estará nessa situação, estará com a visão muito ampla, né? Como se estivesse realmente de cima do muro e vendo já a solução lá na frente. Cada confiança, o temor que reina no seu coração. Né? E mais o que aconteceu? Seus braços foram fortalecidos. Né? Então, através da perseguição que foi vivida naqueles dias, seus braços se fortaleceram pela mão de Todo-Poderoso, do poderoso Jacob, quem é do Eterno, pastor rochedo de Israel. Então, ele foi fortalecido pelo Eterno. Por que ele foi fortalecido? Porque ele confiou. Se Iosif não confiasse no Eterno, então não haveria auxílio, né? O Eterno não vai auxiliar em alguém se não depositar sua confiança. Pessoas que depositam suas forças, por isso que diz uma passagem bíblica, né? Parece que é Jeremias, é maldito o homem que confia no homem, né? Quando se fala isso, está se falando do próprio homem, confia nos seus próprios braços, porque não encontrará auxílio divino, ficará sob desprezo, tá? E outra personagem que eu quero fazer um link aqui, e eu falei de Reuben, falei de Iosif, eu quero falar uma personagem que é ilustre, muito importante na vida do nosso povo, no reinado do nosso povo, tá? E essas três personagens estão unidas em uma só, que irei concluir com esse estudo, tá? As três personagens. E tem o Levi também, outra, né? Mas é importante também o papel de Levi. E Levi, ele por ser um zeloso da lei, né? Ele dá a entender que ele era o zelador da Torá, ele que executava o papel, tá, de juízes, né? Quer dizer, foram eles que sentenciou, sentenciou não, podemos dizer, executou a ordem divina para eliminar os que adoraram, né? Os que adoraram e que permaneceram, né, no pecado do bezerro de ouro, porque todos tiveram a oportunidade de se arrependerem, né? Todos tiveram a oportunidade de estar ao lado de Moshe. Só que, mesmo assim, né,
parte do nosso povo, me parece que foram 3.000, né? E foram mortos à espada de Levi, né, da tribo de Levi. Foram eles que executaram a ordem, a pena de morte, né? Entenda que o Eterno não pune o seu prazer, não, de forma alguma. Ele faz porque é necessário para que não contamine, para que sirva de exemplo, para que os demais não façam as mesmas obras, porque o ser humano, o Eterno conhece muito bem o ser humano. A nossa natureza é a natureza que está sempre presa a alguém, né? Nós sempre queremos seguir alguém, certo? Ser influenciado por alguém. Isso é da nossa natureza e faz parte, porque a submissão, por sermos submissos uns aos outros, isso nos mostra que nós precisamos de um mentor, de alguém que está à frente. E quando esse alguém pratica algo horrendo, algo profano, é arriscado e também outras pessoas seguirem, porque a natureza nossa é de ser seguidora, certo? Por isso que o Eterno decretou a morte para que os demais não sigam, para que haja temor. A espada há temor, isso é bíblico, né? Quando há a pena de morte, há um temor, tá? Não estou aqui defendendo pena de morte no Brasil, tá? Não entendo isso, porque não vivemos num sistema muito corrupto, seria totalmente desfavorável, tá? Principalmente para a classe baixa, né? Seria muito perigoso. Mas sabemos que eu vou passar para frente que iremos falar sobre a questão da pena de morte. O assunto é um pouquinho longo, mas eu vou tentar simplificar, porque minha intenção não é esgotar o tema, porque é muito vasto, tá? Então, Yeshua, vamos lá. Eu falei sobre a questão de Judá. Está um pouquinho acima aqui. Aqui a bênção de Judá foi anterior a de Iosif, né? Judá a ti louvarão, é o nome dele, né? Judá vem de palavra de Judá, né? Judá quer dizer louvar. Ele foi, ele nasceu, ao nascer, a mãe dele deu o nome porque ela dizendo que desta vez louvarei ao Eterno. E através dela que aparece a primeira menção de uma mulher louvando a Hashem, matriarca, né? Louvando ao Eterno por ter um filho. E Judá, ele é filho de Leia, né? De Leia, daquela que era menos amada. E ele, por fazer jus ao seu nome, Judá, ele tinha essa característica, né? Essa matriz de as pessoas, ao contemplar, né? Reconhecer a sua conduta espiritual, né? Inabalável, né? A sua postura, a sua forma decisória, uma forma bem resoluta de tomar decisões, certo? De uma pessoa que tem postura, que tem rumo, né? Não é aquela pessoa que fica assim, entre dois pensamentos. Ele é bem resoluto, uma pessoa realmente apta para estar à frente dos seus irmãos. Você imagine diante de um rei fraco de caráter, né? Um rei indeciso demais, né? Indeciso. Isso prejudica muito. A indecisão é algo que traz muitos males. Quando a pessoa não decidir, pode trazer tantas coisas, tantos males na vida dela. Então, a ti louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos.
Ele tem um caráter também de pessoa valente, de guerreira, né? Ele, apesar que ele foi a Iosso, até o momento não era reconhecido, né? Ele foi com respeito, mas é que ele foi com respeito duro, né? Ele foi com respeito, mas seguro do que, do que estava decidido ali. Ele fazia de tudo para não deixar o seu irmão, Benjamim. Eu estou aqui retratando aquele fato quando momento antes de eu se revelar, né? Então ele se colocou na sua postura como realmente o defensor do seu irmão. Até o fim, inclusive quando as tribos de Israel se dividiram, né? Formaram dois blocos, podemos dizer. Yehudá ficou com quem? Com Benjamim, né? Yehudá ficou com Benjamim e as demais tribos, as 10 tribos, formaram outro bloco, né? Reino de Israel, tá? E mais na frente como Samaria, né? Samaritano. Mas Yehudá, ele tomou para si o compromisso até a sua morte defender o seu mais novo. Inclusive lá, como falei, mesmo já formado nas suas terras, a tribo de Judá protegeu Benjamim de partir para outra banda, para o outro lado, junto com as demais tribos. Sem falar que as tribos de Levi, aos poucos, foram voltando, ficaram com, o reino de Judá, né? E diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. E Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como a leoa, quem o despertará? Né? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de autoridade sobre os seus pés, até que venha aquele que pertence, a quem pertence. Até que venha aquele, até que venha aquele, tá? No caso aqui em hebraico, é Shiloh, que venha, né? Aquele que vem, né? Deixa eu ver aqui onde. Shiloh, aqui é hebraico, né? Shiloh, essa personagem é o Mashiach, tá? É o que vai sentar no trono, que nós vamos entrar nesse assunto de forma bem resumida, tá? É o Mashiach, que ele que vai assumir o trono eterno de Israel. E a ele obedecerão os povos, atando ele o jumentil a vinde, e o filho da sua jumenta a videira seleta. Lava suas roupas em vinho e sua vestidura em sangue de uvas. Bem, aqui nós vemos que há algum microfone aberto. Nós podemos contemplar aqui alguns elementos que estão atrelados à profecia ou o que aconteceu na vida do Mashiach. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O Mashiach, quando ele estava no seu ministério, observamos que ele foi louvado, né? Muitos temeram o Mashiach, né, naqueles dias, e foi louvado, certo? Reconheceram a sua autoridade, reconheceram o seu status de profeta e o futuro rei de Israel, ok? E diz aqui também o cetro em Apocalipse menciona que ele reinará as nações. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Compartilho com vocês aqui. Espera um pouquinho só.
aqui. Está compartilhando aí? Tá, né? Sim, Então, ele, aqui está escrito em Apocalipse 2:26, que diz assim: ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então, ele, baseado na profecia, veja só, e sabemos que, sem falar que ele é o leão da tribo de Judá, né? Uma peça muito importante também, tá? Escrito em Apocalipse. Tá? E esse cetro diz que a ele obedecerão os povos, justamente o que está escrito lá em Apocalipse, que todas que ele recebeu, baseado é uma profecia, né? Ele recebeu do Pai essa autoridade e passou para nós reinar sobre as nações, tá? E nessa época, sim, aí entra a questão da pena de morte, entra a questão da pena de morte. Por quê? Porque haverá uma justiça plena, uma justiça sem margem de erro, tá? E todos perante o eterno, perante nós, né, como dominadores do mundo, né? Todos serão iguais, não haverá diferença entre rico ou pobre, todos será a mesma forma. Será- A justiça é a equidade, né? Chamada equidade. Tá? Então, as nações serão subalternas a todos aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra. Então, essa profecia aqui se estende, não fica somente na mão do Shiló, do Machia, tá? Mas também ele passou para aqueles que o seguem até o fim, que vencer até o fim, certo? E outro elemento importante, o jumentinho, que nos leva a isso. O que nos leva? Leva justamente quando o Mashiach entrou em Jerusalém, antes da purificação do templo, né? Ele sentou na no jumentinho, né? E entrando ali em Jerusalém, muitos começaram a louvar, rosando nas alturas, bem-vindo que vem o nome do Eterno, né? Já aclamando ele como rei, inclusive as crianças também aclamando, e alguns invejosos, né, que estavam movidos pela inveja, queriam repreender, né, a manifestação ali, e ele, né, pelo contrário, ele elogiou, porque de fato ele era o rei, né? E naquele dia ele fez quando foi no momento quando ele expulsou todos os mercadores em Jerusalém, os que estavam abusando, né, das necessidades do povo. E vinho, nós lembramos o que é vinho, né? O vinho, né, nos lembra porque o seu sacrifício, né, através do seu sangue, né, é que nossas vestes foram lavadas, foram purificadas. Ele lavou as suas roupas com sangue para purificar as nossas vestes. Mashiach, né? É indiscutível. Alguns usam a passagem, alguns querem desfazer do Mashiach, dizendo que Isaías 53, dizendo que é Israel, né? Algum dado momento, em Isaías 43, o Eterno dirige as suas palavras ao seu servo, a Israel, algum dado momento. Mas Isaías 43 deixa bem claro, Isaías 53, melhor dizendo, deixa bem claro que dessa vez não se trata de Israel, tá? Vejamos aqui, eu quero concluir, eu já estendi bastante, mas eu quero concluir com Isaías 53, tá? Como, repito, algum dado momento o servo eterno dirigiu a Israel, tá? Isaías 43. Mas aqui não, aqui não tem cabimento, não cabe
direcionar essas palavras para Israel. Por quê? Vamos dizer, tá? Bem, Isaías 53, né? Versículo 2. E ele subiu diante dela como renovo. Isso nos remete em Isaías 11, que do rebento de Jessé nascerá um renovo, tá? E nele haverá os 7 espíritos, né? Temos o espírito de sabedoria, de temor, e vai dizendo, né? E como raiz que sai de uma terra seca, não tinha nem formosura, vimos que não tinha aparência. Agora desejaremos a ele, desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, acostumado à doença. Alguns pegam essa passagem, em português, né, que está num bate com o hebraico, porque é hebraico que está dizendo Edidu, Eduar, né, Vididuar. Iduar quer dizer conhecer a sua doença, que ele conhece a sua doença. Aí alguns dizem, como que o Machia conhece, que doença o Machia tinha, né? Que pecado ele tinha? Aí eu poderia responder, muitos pecados, e pesados mesmo, muitos pecados que nenhum homem poderia suportar. E justamente no próximo versículo nós iremos ver isso aí, tá? Então eles alegam que o Machia não tem pecado. Então, não tem o conhecimento do pecados, como conhecer o pecado se ele não tinha? Tá? Mas ele tem o conhecimento, vamos trazer a versão como está no hebraico, né? Ele tem o conhecimento das suas doenças, da sua doença, tá? E como alguém que se esconde de nós o seu rosto, desprezado, e não tínhamos importância para ele. Aqui entra a questão, o cumprimento, né? De fato, ele levou sobre si o quê? As nossas, aí a doença aí, né? Como o machismo não tem doença. Como que dizer que não tinha doença? Tinha sim doença. As nossas doenças estavam sobre ele, né? E tem mais coisa aqui. E as nossas dores, ele as carregou, contudo, nós o consideramos como afligido, ferido por Deus e oprimido. Vou ainda fortalecer a tese de dizer que não é Israel. Por quê? Vamos lá, né? Mas ele foi entristecido por causa das nossas transgressões. Não sei de quem é essas nossas aqui, eu não sei, porque o Machia, ele veio para quem? Ele veio para o gentio ou para Israel? Para que o Machia veio? Hum? Quem sabe? Para o gentil. Foi? Para Na Israel. verdade, veio para Israel. Ah, O pensei que Machia era veio para para o gentil. Israel. O gentio que quer receber o Machia, ele tem que fazer o quê? O gentio, hoje. Ele tem que ficar como gentio? Conversão. Ele tem que se tornar um prosélito, ele tem que se tornar um Prosélito. israelita, tá? O Machia não é para os gentios, gente. Não é para os gentios. Deixar bem claro isso. Machia não veio para os gentios. O gentio que quer fazer parte da obra do Machia, aí terá que abraçar a sua aliança, deixar de profanar o Shabat e fazer parte de Israel. Não adianta só guardar o Shabat, ter a circuncisão, ter isso e aquilo, né? Se não fizer parte do povo de Israel, vai fazer parte, né? A circuncisão seria um dos requisitos, né? Faz parte também, né? E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas fomos curados. Eu vou pular aqui por causa do nosso tempo, tá? Essa passagem é muito conhecida, mas eu quero aqui pregar aqui o versículo
Deixa eu ver aqui. Aqui, o versículo 8º, tá? É aqui que eu quero enfatizar. Da prisão e do julgamento ele foi tirado. E quem contará a sua geração? Quem contará? Será infinito o número, né? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. É como se, por causa da transgressão do meu povo, uma praga os atingiu. Por causa de quem? Transgressão de quem? Do meu povo. Aí eu pergunto, como que fica a situação se aqui é Israel? Que povo é esse que está se falando? Né? Fica difícil de entender, né? Fica muito difícil. Então, isso é mente preconcebida, né? Baseado nas suas sabedorias, fugindo da real. E hebraico não, o hebraico está aqui é hebraico, tá? A mim é meu povo, não tem para onde correr, está aí, né? Meretz Haim, da terra dos viventes, né? Me fechar a mim. Transgressão, né? Como transgressão, ofensa, tá? Do meu povo. Não tem para onde cair. E negar é praga, né? Pode ser praga. É praga mesmo isso também, está aqui, praga. A praga que o Eterno mandou lá para o egípcio é traduzido também como negar, né? Lamor, lamor, né? Para a eles, né? Os atingiu eles, a praga que os atingiu, tá? Então, ele, por causa da transgressão do meu povo, uma praga os atingiu. Atingiu a eles, no caso. Ou a ele, pode traduzir também como singular, tá? Então é isso, não tem para onde correr. 1000 vezes Yeshua, o nosso Mashiach, tá? E é inegociável, inegável, não tem como a gente negar. Tá? E eu resumi, porque por causa do tempo, existem muitas outras passagens bíblicas que podemos transmitir, compartilhar com vocês, mas devido ao tempo a gente vai. E é assim mesmo, não tem como esgotar, na verdade, tá? Ok? Então, shalom a todos, desde já, Shabbat Shalom. Um abraço.